Então, Obrigada. passo a palavra para a Ana, para a Gleide, para as duas, e nós vamos aprender. Então, eu vou fazer um apanhadinho do que nós falamos na aula passada, né? Nós estamos no item rejubilar-se. Então, rejubilar-se é alegrar-se, né? E esse prefixo rejubilar-se, duas vezes, né? Rejubilar novamente, repetir o júbilo, repetir a alegria. E nós lemos, né, até a palavra negativismo de punição, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 102. Então, nós falamos, né, do júbilo do Pai misericordioso quando o filho pródigo volta para casa. Então, foi motivo de muito júbilo, de muita alegria para o pai. E o pai não o censurou, pelo contrário, o acolheu afetuosamente, caridosamente. Por quê? A própria punição, vamos dizer assim, é da própria pessoa, né? É a pessoa pródiga, esbanjadora, que sai pelo mundo esbanjando os seus bens, como o filho pródigo. Então, essa palavra pródigo, ela nos traz dois sentidos. Tanto pode ser uma pessoa generosa, como pode ser uma pessoa esbanjadora, como no caso da parábola, né? Que está incluída entre as parábolas das perdas. Ele dissipou a fortuna que lhe cabia, né? Que o pai lhe deu antecipadamente. E ele saiu pelo mundo, quebrou a cabeça, né? Encheu-se de mais conflitos ainda. E quando ele estava lá, comendo lavagem com os porcos, assim como nós fazemos ao desviarmos do nosso caminho, né? Ele volta arrependido. E o pai o acolhe amorosamente. Assim somos nós na nossa jornada evolutiva. Trazemos muitas culpas, muitos conflitos de outras vidas anteriores e reforçamos esses conflitos muitas vezes, na maioria das vezes, nessa nossa atual existência. Mas, como filho pródigo, um dia nós poderemos chegar à condição de espíritos puros, como chegou Jesus. Nós vamos chegar lá. Jesus mesmo disse: o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Então, é isso aí, né? Nós vamos partir para esse autoencontro, quebrando a cabeça aqui e ali, resolvendo os nossos conflitos. Se não dá para solucionar, pelo menos para resolver, mas um dia chegaremos lá. Vocês já imaginaram, nestes mundos aí afora, quantos espíritos não estão retornando à casa do Pai neste momento, na condição já de espíritos puros? Olha que maravilha! O Pai, então, se rejubila todos os dias e se rejubila plenamente ao receber esses filhos pródigos de volta. E é isso aí, não é? Nós falamos que nós ficamos presos nas armaduras do ego,
E eu hoje comecei a ver uma palestra do Divaldo, em que ele fala sobre o cavaleiro preso da armadura, ele fala sobre essa ponte, essa identificação ego-self. Depois eu vou colocar no grupo para vocês, tá? No grupo Joana Diane. E é isso aí. Então, agora, com a ajuda de vocês, nós vamos continuar a leitura, né? Não sei se a Gleide quer falar alguma coisa, porque nós tínhamos combinado, né, Gleide? Não, mas até então, agora vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Então, vamos dar prosseguimento à leitura, né? Na página 102. A vida humana é um hino grandioso que exalta a grandeza do uno em toda parte, convidando ao desenvolvimento dos valores adormecidos do Deus interno em expectativa de despertamento. Alguém quer comentar? Aqui, porque ela já vai, quando ela vai terminando, ela vai mudando o tom, né? Ela vai crescendo para que a gente possa entender que realmente existe beleza e amor. E aqui ela fala que a vida humana é um hino grandioso. Olha que maravilha, né? E esse hino exalta a grandeza do uno, a grandeza de Deus, né? Achei muito bonito isso. Também do nosso Deus interno, né, Marlene? Porque esse uno também refere-se a nós, pela identificação que fazemos da persona sombra, do consciente inconsciente, né? Do ego self, do eu anjo, do eu demônio. Então, aos poucos, nós vamos harmonizando essas polaridades, adquirindo virtudes, porque nós só harmonizamos essas polaridades quando nós substituímos os nossos vícios por virtudes. Colocamos no lugar dos vícios, dos nossos defeitos morais, as virtudes, né? Nós falamos também, eu me lembro, na aula passada, das doenças, porque nós vamos acumulando tantas emoções negativas e não conseguimos solucionar ou resolver esses problemas, chega num momento que o nosso psiquismo não suporta mais. Então, tem que haver uma maneira de extravasar. Aí as doenças vêm do espírito para o perispírito e passam para o nosso corpo material no chamado processo de somatização. Nós falamos também sobre isso. E falamos da importância da alegria de viver, da importância de nos rejubilarmos todos os dias com tudo e com todos, para irmos nos iluminando e chegarmos a esse ponto, né, de harmonizar as polaridades, esses conflitos que nos impedem, às vezes, por várias encarnações, de prosseguir. Nós ficamos estacionados. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Não sou eu quem está dizendo. Mas a pergunta que Kardec fez e os espíritos responderam, né? Que ninguém detém a marcha do progresso, mas nós podemos estagnar. Aí nós entramos, conforme dissemos no estudo anterior, na quinta-feira passada, naqueles ciclos reencarnatórios repetitivos. Nós vamos, voltamos e cometemos as mesmas falhas, como o estudante que toma 2 bombas por falta de estudo. Então, a harmonia... No popular, a gente fala assim, fica dando de roda.
espírito Dando de roda atrás do rabo, né? É o cachorro querendo morder o próprio rabo. A harmonia é resultado de muitos fatores, alguns diversos que se unem, formando um conjunto de equilíbrio. O equilíbrio interior não significa paralisia, ausência de colisões. Antes, pelo contrário, são elas que favorecem o encontro da situação ideal após os choques inevitáveis dos processos em litígio. Alguém quer comentar? Esses processos em litígio é exatamente o que responde a pergunta 167 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual que é a finalidade da reencarnação? Então, os espíritos respondem: despojar das impurezas. Né? A finalidade é expiação. Então, se o processo reencarnatório é expiação, se nós estamos encarnados, né, nesta nova existência, não é para férias, nem para gozo, nem para deleite, mas é no conflito mesmo, no processo de conflito e de resolução deles, né? Por isso que eu faço a pergunta: nós estamos em expiação ou provas, né? Então, quando a gente se reconhece dentro desse processo, não significa que o equilíbrio seja uma paralisia, uma ausência de colisões, mas realmente resolver essa etapa do espírito que está despojando, né, como diz, das impurezas milenares que nós já acumulamos, né, todas essas nossas existências. Nós estamos só em mais um processo. E olha que a gente não cumpre tudo em uma encarnação. Então, nós estamos, escolhemos no projeto reencarnatório algumas pendências. E ainda não despojamos de todas. Despojamos em parte. Então, por isso que não é de paralisia, né? É isso que eu quero comentar. Não é de férias, não é sem doença, não é sem problemas, mas sim de cumprir essa tarefa reencarnatória. Só isso que eu queria acrescentar, por causa do processo reencarnatório, que é de expiação. Isso mesmo, Gleide, de expiação e de provas, né? Então, vamos lá. Para alcançar-se nesse aprendizado a integridade, é necessário que ocorra o perfeito entendimento do self pela consciência, a identificação das polaridades, antes em conflito e oposição, apesar das novas aparições que transformam em materiais inusitados a integrar. Então, tem que haver um entendimento entre o ego e o self. É o que Joana chama de ponte ego-self. Fazer a ponte ego-self, né? Para que nós identifiquemos essas polaridades que são geradoras de conflitos. Conflitos não só internos, mas conflitos também com o outro. Porque nós acabamos projetando no outro os nossos conflitos. E nunca queremos assumir a responsabilidade daquilo que nós somos. O outro é sempre o culpado, né? Ah, isso aconteceu porque o outro fez isso. Enfim, nós agimos assim. Muitas vezes nós agimos assim.
inconscientemente às vezes, né? E o Divaldo, eu comecei só a ouvir a palestra dele, não deu tempo porque eu vi agora. Então, ele já começa, né, falando nisso aí. Nós projetamos no outro tudo aquilo que está gritante dentro de nós. E vem a neurociência com os neurônios espelho, né, para mostrar isso para a gente. E Jesus disse: vês um cisco no olho do teu próximo e não vês a grande trave que está no seu. É isso aí. Jesus era o psicólogo, né, por excelência. É o psicólogo, era não, é, né? Psicologia profunda. Então, tudo isso que Joana fala aqui está lá nas palavras de Jesus. E também das respostas dos espíritos a Kardec. Então, nós temos que estudar Joana trazendo para o Evangelho de Jesus e trazendo para Kardec, para o Espiritismo, enfim. Senão não faz sentido, né, estudar Joana de Ângeles. Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu achei muito importante isso aqui. Não? Então, sempre se está crescendo durante toda a existência, em cada fase, conseguindo-se novos contributos para o enriquecimento da vida psicológica. Então, ela fala ali em cima que sempre tem materiais inusitados para integrar todo esse acervo que nós já trazemos de outras vidas. Porque nós fazemos novas conquistas. Nós, aos pouquinhos, vamos melhorando, né? Um passinho à frente, a cada nova geração, sempre é dado. E sempre tem coisas que nós não tínhamos ainda deixado manifestar em nós, que nós, aos poucos, vamos manifestando a cada reencarnação. Como disse a Gleide, né? A importância da reencarnação, a importância de todo esse acervo que nós trazemos, sejam eles conscientes e inconscientes, sejam eles de cargas negativas, sejam eles de coisas positivas. Somente assim é possível rejubilar-se consigo mesmo, quando cada qual descobre a riqueza interior que vai acumulando, a maneira como supera as crises que surgem e as situações desafiadoras. Então, entre nós aqui, eu tenho certeza que todas passaram e passam e passamos até hoje por situações desafiadoras. E muitas delas nós já conseguimos superar. Quantas crises existenciais nós já superamos? Quer com relação a doenças, quer com relação a problemas de ordem moral, quer com relação à prática do perdão, né? Coisas que nós achávamos que não íamos perdoar nunca e ficamos ruminando anos e anos, nós conseguimos perdoar. Nós conseguimos tocar naquele assunto sem mágoa, sem ressentimento. Porque esse é o verdadeiro esquecimento. Você esquecer que está ressentida. Porque esquecer o que ocorreu não tem jeito, a não ser que tenha uma amnésia, a não ser que tenha um problema no cérebro que afete a memória. Não tem como deletar, mas tem como esquecer a mágoa, o ressentimento. Tocar no assunto, encontrar com a pessoa, abraçá-la carinhosamente, de coração aberto, sem ressentimento, sem culpa. Isso é que é importante, né, gente, na nossa vida.
e quanto nós já conseguimos fazer. Tenho certeza que todas nós aqui já conseguimos isso. Aí, então, nós nos rejubilamos conosco mesmo. Nós falamos, poxa vida, como é que eu fui capaz, né? Olha como eu sou capaz de perdoar, de superar a mim mesma, de buscar sempre o melhor. Ah, é maravilhoso, viu, gente? É maravilhoso. Então, cada etapa da vida, portanto, tem as suas imagens arquetípicas, os seus comportamentos e as suas conquistas, trabalhando para a vitória sobre o respectivo período que se vivencia. Então, nós temos um arquétipo da criança, que nós somos, nós temos o arquétipo do adolescente, nós temos o arquétipo da nossa idade adulta, da nossa maturidade, né? E quem já chegou à velhice já está no arquétipo do velho. E muitos do velho sábio, que é um dos arquétipos principais de Jung, o velho sábio. Por quê? Às vezes o velho, ele já adquiriu muita sabedoria, já superou muitos conflitos, já harmonizou, já identificou com muitas de suas polaridades. Então, o Pai misericordioso rejubila-se com o retorno do filho, mas não esquece de atrair também o outro filho, o ciumento e vingativo, que se nega a entrar em casa, evitando participar da festa de alegria, significando o eu demoníaco. Então, nós temos isso, né? Nós temos o nosso eu demônio, a nossa sombra negativa, que às vezes se projeta e se projeta também no outro, né? Mas nós temos também o eu anjo, que são aquelas potencialidades positivas, aquelas faculdades do espírito que nós ainda temos que deixar manifestar, deixar que elas se manifestem, porque elas estão lá, em estado latente, como se fossem sementes. Cabe a nós cultivar essa semente do bem e servir no bem onde formos chamados. Né? Aquele filme que eu já falei para vocês sobre ele aqui, O Quarto Homem Sábio, né? Ou O Quarto Rei Mago, ele mostra, no final do filme, que a nossa missão aqui na Terra é servir no bem. E foi o que fez o quarto homem sábio. Ele, durante a vida inteirinha dele, ele serviu no bem. E não se encontrou com Jesus, na ideia dele. Mas Jesus aparece para ele, ele já chega e vê Jesus lá crucificado, né, na cruz. E ele fala, cheguei tarde, né? Não pude me encontrar com você. Aí Jesus tem um diálogo maravilhoso com ele. Fala, você se encontrou comigo quando você cuidou dos leprosos. Você se encontrou comigo quando você salvou a moça da escravidão. E foi citando ali todas as oportunidades que o quarto homem sábio teve de servir e serviu. E é isso aí. Então, vamos procurar servir no bem em qualquer ocasião, que é a nossa missão. Não precisa ficar procurando qual é a minha missão aqui na Terra. É servir no bem, em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade. O amor, porém, do Pai desmascara-o. Enfrenta-lhe a persona doente. Olha que maravilha! Sem feri-lo, sem agredi-lo, o Pai mostra para ele quem ele realmente era e quem ele realmente é. Então, o pai fica muito contente, né?
com a presença do filho. Por isso, um cabrito que lhe desse para banquetear-se com os amigos não tinha qualquer sentido para aquele que lhe dava tudo, porquanto assim informara: e tudo quanto é meu é teu. Olha que maravilha, gente. Né? Toda essa abundância, toda essa riqueza do universo é nossa. Foi criado pelo Pai, mas ele compartilha conosco. E ele vai nos receber um dia, na qualidade de espíritos puros. Saímos do simples e ignorante, como o filho pródigo, e voltaremos ao Pai na qualidade de espíritos puros, lá da escala espírita. É maravilhoso. Então, a vida é um poema de júbilos, nos diz Joana de Ângeles. Não vamos perder nenhuma oportunidade de nos rejubilarmos, de nos alegrarmos. Rejubilar-se com tudo e com todos é o passo feliz para a individuação. Acho que não precisa nem dizer mais nada, né? Ela fechou maravilhosamente esse capítulo. E agora vem o outro, conviver e ser. Ainda falta meia hora, né? Então eu passo agora a leitura e a palavra para quem quiser. Eu quero comentar mais alguma coisinha desse texto, né? Porque eu acabei não participando, né, também, tanto na outra reunião. Mas vamos refletir no seguinte. Nós trazemos de outras encarnações o nosso espírito, que acreditamos na evolução. Então, nós estamos cheios de conteúdos viciosos, negativos. Vem se acumulando, né? Estamos cheios, né, de também todas as falhas estão aqui acumuladas, né? Uma encarnação é exatamente para a transformação moral, para o despojamento do que não está bom. Então, tem a finalidade reencarnatória claríssima para a renovação, para a transformação moral, que vamos dizer assim, o objetivo principal da nossa existência, né? Então, o problema maior, agora que nós já sabemos do conhecimento do Espiritismo, em que nos dá uma identidade espiritual, o que acontece conosco? Nós ainda estamos na superfície, nós estamos ainda presos à nossa personalidade, ou seja, presos ainda ao ego. E não acionamos essa potência divina, o Deus em nós, a potência, né, que é a nossa boa parte, é a força no nosso espírito. E nós, por causa dos nossos condicionamentos, nós não alforriamos desse conteúdo. Esse que é o problema. Está na hora, nós estamos no momento exato de alforriar a nós mesmos deste conteúdo que nós temos com vícios, ainda segurando esse conteúdo. Agora, o despertar realmente da consciência é exatamente aceitar que você tem a sombra, como você falou, né, Luísa? As nossas sombras, esse peso que nós temos, mas está na hora, o problema é de decisão. Muita gente acomoda-se nesse ego, nessa personalidade, fica aí se achando, numa prepotência que não precisa modificar mais nada, e fica embalando tudo isso, que até que apareça alguma coisa, você falou, uma doença, um evento, uma coisa para modificar esse conteúdo, Deus precisa nos ajudar, dar uma sacudida em nós de vez em quando, e traz todas essas provas, por isso que fala que a finalidade
da reencarnação é expiação. O espírito responde que é expiação. Porque, agora, sabendo de tudo isso, está na hora da gente decidir pela personalidade, pela identidade espiritual e não pela personalidade que nós ficamos cultivando. Esse ego que nós estamos cultivando, viciados parados, paralisados nesse conteúdo mórbido. Então, é exatamente a nossa oportunidade agora, né? Por isso que é psicologia, por isso que o espiritismo vai para essa área, tudo, porque faz a gente mudar o padrão mental. Mudar a encarnação é como estou lendo aqui dos estudos que nós fizemos agora, final de semana. A encarnação como a possibilidade de mudar o padrão mental. Então, o que é isso? Isso tudo, a doutrina já nos dá um método para vivenciar e entendermos como espírito, a conhecer a nós mesmos, aumentar a nossa percepção, né, que é essa possibilidade de se perceber, tirando as escamas da nossa personalidade. Para quê? Para que emerja o espírito, o nosso ser espiritual pleno, tranquilo, né? Então, esses entraves que está impedindo, né, a gente de agir, de viver uma existência feliz. Porque a gente está viciado no conteúdo mórbido que nós adquirimos em muitas encarnações. Mas sabendo agora disso, a vivência como espírito é no mundo das causas, e não dos efeitos. Parar de buscar que o ambiente nos modifique, mas sim nós modificarmos o ambiente. Parar de pensar. Gleide, isso vai aí... fazer alguma coisa fora. É dentro. Agora, isso é a transformação moral, Gleide. Transformação moral. Trabalha e essas escamas aí da personalidade, Joana fala aqui, é a persona. É a persona. O pai desmascara, tira a máscara do filho. Exato. Então, nós temos que tirar as nossas máscaras. Uhum. Encararmos o que realmente somos e não colocarmos a máscara daquilo que queremos ser um dia. E que nós vamos ser. Vamos ser. Mas não precisa de máscara, né? Não aquela máscara que é necessária de convivência social. Não é essa máscara, né? Não. Que Joana se refere aqui. Ela se refere àquela persona, né? Que está sempre em oposição à sombra. São duas polaridades que precisam ser identificadas. É porque nós temos que cada vez mais vivermos como espíritos. Tudo é passageiro. É muito rápido a personalidade. A personalidade é uma existência. A Gleide é muito rápida. Esse momento é rápido perante a eternidade do espírito. Então, eu achei interessante um exemplo também que o nosso instrutor lá, ele fala que nós estamos, o apego que nós temos na materialidade, na matéria, né, atrapalha muito o espírito, porque ele até deu o exemplo assim, a gente tem um carrão, por exemplo, você tem um carrão, aí você está guiando o carrão, está passando num lugar, lá tem um amigo de pé sujo, vem da roça, aí você está passando, você fala assim, vou fingir que não vê meu amigo, porque ele vai sujar todo meu carro maravilhoso aqui. Não vou dar carona, não. E você passa, você tem a posse, você tem o carro. Aí eles falam o seguinte, ele não tem o carro é que possui ele. Ele não tem a posse do carro, o carro que está possuindo ele.
a matéria que te possui. Então, é muito interessante esse exemplo, quando a gente fala que desapega, é exatamente porque, por isso que fala assim, bem-aventurados mansos e pacíficos que herdarão a terra. Herdarão o quê? O que você tem? Você tem a terra? O que você tem da matéria? Da matéria, esse corpo, por exemplo, ele é muito passageiro. Então, o convite que a doutrina espírita nos faz é para a gente centralizar o espírito. Por isso tem aquela parte do evangelho que fala assim, fico demasiadamente triste quando vejo as grandes preocupações com a matéria, com a vida passageira e pouca importância para a espiritualidade, pouca importância para o espírito eterno e imortal, pouca importância. Porque ele está tão focado, né, nesse externo, né, nas sensações, né, na sexualidade, nas posses, nos prazeres. Ele está tão assim focado, fica tão embriagado, vamos dizer assim. Por isso que no Pai Nosso a gente fala, Pai, nos livre da tentação. A tentação é exatamente essa, você ficar preso, ser tentado a ficar nesse processo da matéria. Então, quando a pessoa vai espiritualizando mesmo, vai se entendendo como espírito, o que acontece com ele? As coisas materiais, a doença, os reveses, os problemas, começam a ficar o quê? Pequenos perante a eternidade. Você tem que enfrentar só aquilo por um momento. E todo mundo enfrenta tudo dessa vida nossa. Pode falar, Nara, porque esse assunto é bem gostoso de discutir. Eu não achei aqui onde levanta a mãozinha, o meu não obedeceu, mas assim, realmente é muito importante. O que eu queria destacar, quando eu ouvi a Gleide falando essa proposta de se ver como espírito, e também ligando ao tema rejubilar-se, né? Que é a palavra aí que a Ana explicou, eu fiquei muito, assim, achei de muita importância essa parte aqui, né, que está na página 102, ela fala assim, há uma tendência, no segundo parágrafo, há uma tendência natural para a tristeza entre muitos seres humanos. O que nós temos visto no meu, assim, na minha observação dessa leitura? Nós, com igual a Cleide falou, essa preocupação com a vida material, com a correria, com as coisas, nós não nos satisfazemos. Por quê? Nós estamos buscando o externo, estamos esquecendo do que temos internamente. Então, essa tendência está levando a nossa população, nossos jovens aí, que a gente está vendo, às vezes, até casos de suicídio, que é a falta de observância da beleza que existe em toda parte. Hoje um espírito se comunicou lá no nosso trabalho mediúnico, e ele falou, eu não vejo nada, eu só tenho angústia no meu coração. Lógico, ele estava em tratamento, e a expressão que ele passou foi de profunda tristeza. Então, eu fico pensando que quando ela escreveu isso, nós temos que fazer essa revisão nos nossos pensamentos, como a Gleide falou, e não deixar, porque a esclarecedora que estava no nosso lado lá, ela falou assim, meu filho, procure ver à sua volta, quanta beleza tem, nas flores, no dia claro. E ela foi falando, lógico, para envolvê-lo naquele clima. E depois ela falou, olha o seu corpo. Nara, eu falei, e tudo isso que você está falando aí, se você voltar lá para você ver da aula passada,
eu falei e dei o meu exemplo de tristeza a que me levou. Se você puder, você dá uma olhadinha. Eu não tive lá. tempo de assistir, mas eu quero assistir para não perder a sequência. Mas, É assim, interessante, até parece que você assistiu. Muito é porque o interessante. que eu queria falar. Então, vocês me desculpem de eu estar, é que eu não assisti a outra, eu faltei, né? Vocês me desculpem de eu estar voltando. Mas o que eu, assim, estava com vontade de falar, que, assim, essa tendência nossa, né, para o pessimismo, assim, para essa melancolia, para essa tristeza, vem muito da nossa falta de fé, da nossa falta de trabalhar esse otimismo. Então, esse rejubilar-se é trabalhar a conquista de uma alegria que, assim, não devem, os problemas para nós não devem servir, como está aqui, talvez então vocês tenham falado, de autopunição, de culpa. Não, o contrário. Nós reconhecermos, né? E aí, por isso que eu ia falar isso aqui agora, não sei se vai repetir. Então, a vida humana é um hino grandioso. Quando a gente consegue perceber isso, nós vamos, assim, entender o que ela conclui aqui. Eu já vou parar, então. Ela conclui aqui. Nós não temos que ficar preocupados com o cabrito, porque nós temos o mundo de uma forma metafórica. E o otimismo, o júbilo diante da vida, ele profundamente vai significar essa fé na sabedoria do Pai, na justiça, quando a gente encara que aquilo que nos acontece de triste, de difícil, como dificuldade, é nada. E nós ficamos querendo um cabrito. Quer dizer, a gente quer um carro novo, a gente quer uma situação financeira que resolve aquele problema, sendo que, é isso que eu queria chegar, sendo que a visão espiritual, como a Gleide falou, essa visão de espírito imortal que somos, que a maior herança que Deus nos deu é a imortalidade. Ela vai, desenvolvendo isso em nós, ela vai nos proporcionar um encontro com Jesus. Ela vai nos proporcionar uma visão tão plena da realidade, e isso é rejubilar-se. E nós ainda somos muito imperfeitos. Então, eu gostei desse finzinho aqui, né? Vou pular esse resto que eu ia falando, mas deixa. Por isso, um cabrito não tinha qualquer sentido. Gente, olha que bonito. Para que a gente fica querendo cabritinho? Se a gente tem o céu, as estrelas. A gente tem o rebanho inteiro, né, nada. Eu acho assim. Então, o que eu, assim, já vou terminando, o que eu queria ressaltar, a minha vontade era essa, dizer que quando a gente percebe a grandiosidade do Pai com relação àquilo que ele oferece a nós, e isso é otimismo, isso é rejubilar-se, isso até eu diria, aceitação, porque quando a gente aceita uma situação difícil, sem revolta, sem mágoa ou sem lamentações, nós estamos sendo, como é que fala? Resignados com a bondade do Pai, não é? Nara. Então é isso. Nara. Não, então, assim, isso é rejubilar-se, né, gente? Ser otimista, ver isso. Vamos já gente. Acho que a Ideli quer falar. E ela eu queria dizer o seguinte, que às vezes a pessoa não consegue sozinho, então nada impede, aliás, é muito bom que ela procure ajuda de um especialista, de um terapeuta, para alcançar essa coisa que nem todo mundo alcança através da religião, através do estudo. Então, existem terapias, técnicas que auxiliam a pessoa a se livrar dessas mágoas,
desses ressentimentos, dessas ideias fixas. Então, eu acho importante isso também, né? Muito Sim, né? bem. Como esse Muito bem. espírito, a Nara começou falando da manifestação de um espírito, como esse espírito foi levado a uma reunião para receber uma terapia, É. né? E Deli, um dia eu falei assim para uma amiga. Ela falou assim, eu tô tão mal, nossa, eu acho que eu vou fazer umas terapias com um psicólogo. Eu falei assim, bem, você tem espiritismo, você não precisa de psicólogo. Aí a outra que estava do meu lado, mais sábia, e falou assim, ó, a seu favor, viu, Carla Colombini? Ela falou assim, minha filha, não fale isso. Ela falou para mim, na hora. Ela falou, não fale isso, porque a pessoa, às vezes, sozinha não dá conta. E ela precisa de outro caminho. Não é que o espiritismo é bom, é maravilhoso e tudo, mas é isso que você falou, e dele. Eu aprendi isso com essa situação, porque às vezes você sabe tudo do espiritismo, bem, você está numa angústia, que você precisa de um outro método, de uma outra abordagem, e até de uma pessoa que você confie para te ouvir, né? Assim, estou até falando aqui mais, mas a Carla pode assim, me ajudar nisso, né? Mas aí eu aprendi, viu, Carlinhos? Porque, Então, e Nara, por isso a gente fala. reencarna, né? Porque se fosse uma questão só do espírito, nós conseguiríamos tudo no plano espiritual. Então, se a gente reencarna, é para usar a ciência que está a serviço da vontade de Deus, né? Porque nós temos um corpo, nós temos uma biologia, né? Então, tem condições ali, aqui fala, né? A harmonia é resultado de muitos fatores, né? Então, desde ter uma rotina saudável, um sono saudável, né? Primeiro é a base da pirâmide, tem que estar, né, minimamente saudável, para depois conseguir o restante, né, da harmonia. Então, realmente, a ajuda não é o único fator, né? São vários fatores. A pirâmide Então, de Maslow, né, De Carla? Maslow, exatamente. Abraham Maslow. Por Mostra exemplo, bem isso, né? nós temos irmãos nossos que amanhece o dia, o objetivo dele daquele dia é conseguir uma refeição. Carla, você tirou Vê, da minha vê, boca. vê Eu se ia nós. falar isso. Exatamente. E Eu nós, ia nós falar, amanhecemos. gente, isso é para quem Exatamente. pode procurar um psicólogo, né? É, E quem não pode? E essas milhares de pessoas que estão nas ruas, gente, olha que exatamente. expiação, que prova. Sem diagnóstico, que a maioria com transtornos mentais, né? Então, assim, múltiplos fatores, múltiplos fatores. Achei interessante, né, que hoje vocês falaram a Joana, né, da culpa, né? E ela fala aqui para nós, todos os seres humanos estão comprometidos com o universo, né? Então, a responsabilidade é de todos nós. Ninguém erra sozinho e ninguém acerta sozinho. Nós sempre estamos no ombro de alguém, sempre amparados pela bondade de Deus através do nosso próximo, né? E aqui fala, ó, na 102, falando, né, desse comprometimento. Assinalados por um importante labor a desempenhar em qualquer situação em que se encontre, né? Então, nós temos um labor a desempenhar. E a gente fica, talvez, imaginando em algo grande, uma missão, né? Algo assim. O que está próximo a É a nós. missão de servir no bem, né, Carla? Que eu falei agora mesmo. A missão é essa, Exatamente. não tem outra. E onde? Onde estão meus pés? Onde que eu piso? Né? Aonde que eu respiro? Ali é o meu lugar, é com aquelas pessoas, é com aqueles
né? É com aquele corpo que eu estou, é com aquela doença, né? Então, esse é o labor que vai trazer o nosso equilíbrio. Joana é Porque na maravilhosa. Porque na parábola, Carla, os dois filhos tinham conteúdos viciosos das outras encarnações. Os dois, um pela prodigalidade lá, filho pródigo que foi esbanjando, e o outro que estava preocupado com uma coisinha lá, observando o pai, cobrando, vitimizando-se da situação. Então, esses conteúdos viciosos que nós precisamos nos libertar. Por isso que aqui é muito interessante. Olha como que a Joana de Ângelo fala, ó, esses pacientes trazem de reencarnações anteriores alguma culpa que se transformou em autopunição, trabalhando para que não experimentem alegria inconscientemente por acreditarem que não a merecem. Predominam, então, no comportamento a sombra, com a sua carga de negativismo e de punição. Olha, por isso que o evangelho tem que ser essa chave libertadora. O evangelho sempre não é de jogar mais culpa, jogar mais problema e fazer com que a pessoa fique mais pesada do que ela já carrega. Então, por isso que é a consolador, é o consolador prometido. Então, a mensagem, ela precisa ser consoladora e não punitiva. Não punitiva. Esse a não é evangelho alerta. acusador, né, Carla? Oi? Não é o evangelho acusador. De jeito nenhum. E é interessante esse parágrafo que, por acreditarem, né? É justamente isso, né? Quando você fala de mudar o padrão mental, o que nos move é o que nós acreditamos. Se você deixa de acreditar numa coisa, ela não te bloqueia, não tem poder mais sobre você. Né? Então, se a gente acredita... E mudar o padrão mental é mudar o pensamento. Exatamente. Porque se você muda o pensamento, seu sentimento concomitantemente também muda. Então, se o meu Deus é um Deus punitivo, é um Deus de vingança, é um Deus... Então, eu acredito que eu mereço sofrer, que eu mereço, né, me autopunir. Agora, se eu acredito num Deus amor, né, bondade, que o passado já foi, né? Nós não temos como agir no passado. Essa conta, ela já está feita. Então, trabalhar o presente, né? O que eu posso fazer a partir de hoje, os meus pensamentos, a minha ação, que o passado vai chegar, né? Assim, a cobrança da lei de causa e efeito, né? Mas aí, trabalhando no presente, nós vamos estar melhor. Aqui, né? Os conteúdos inusitados que são acrescentados. Porque né? nós, na nossa inferioridade, a gente vê isso também muito, a gente quer zerar, né? Então, deixa eu terminar primeiro, nós fazemos isso com faxina, com casa, com tudo. Deixa eu terminar esse livro para começar outro, deixa eu terminar, né? Deixa eu organizar. Mas isso acontece junto. Então, os nossos conteúdos estão lá, né? Mas coisas inusitadas, né? Podem acontecer. A gente pode evoluir em outra área, né? E nós não vamos resolver todos os conflitos para aprender algo novo. Né? Isso acontece junto. E Joana, gente quer zerar e às vezes passar limpo, né? Exatamente. Não dá. Né? Não precisa passar limpo. Por quê? Porque o passado, né, ele estava em trevas, então estava escuro, né? Não dá para enxergar. Né? Então, e assim, Joana trouxe muito a questão do hino, né? Então, eu fico muito pensando no ritmo de Deus, né? A gente entrar nesse ritmo, porque o desequilíbrio vem quando a gente está fora do ritmo, né? Ou está muito
parado ou a gente está muito acelerado. Então, o ritmo de Deus, a gente sintonizar com esse hino, né? Com essa harmonia, muito lindo.